E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um domingo, para adorarmos a Deus, para termos mais uma aula sobre a palavra dele, aprendemos um pouquinho mais da vontade dele para nossas vidas. Antes de começarmos nossa aula, vamos fazer uma oração? Pai querido e amado, gratidão, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à pandemia, Senhor, o Senhor tem nos guardado, Senhor, o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um dos seus, Senhor. O Senhor tem cumprido sua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom, Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Peço para que o Senhor seja conosco nessa aula. Nos guarde, livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles, sendo os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são conhecidos como livros da lei de Moisés, livros da lei do Senhor, livros da lei de Deus. Eles são também conhecidos como Pentateuco, que significa livros de 5 volumes. São 5 livros e eles fazem uma história, uma narrativa contínua. É como se fosse um livro só, separado em volumes diferentes. O Pentateuco é uma combinação de livros individuais com uma narrativa contínua que apresenta a história completa, desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Ele se inicia pelo livro de Gênesis. É um livro até um pouco já conhecido por vocês. E no livro de Gênesis, nós temos o objetivo de ensinar os israelitas, nós não, né? Deus tem o objetivo de ensinar os israelitas o propósito dele para o povo como nação, tendo como plano de fundo a história da criação do mundo e a vida dos seus patriarcas. Eu separei aqui Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4 para vocês. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Nós temos verdades fundamentais em Gênesis, que, embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que Deus de Israel tinha criado, a redenção virá por meio do povo escolhido por ele. As vidas de Abraão, de Isaac e de Jacó fornecem vislumbre da natureza da aliança de Deus com o seu povo, bem como das esperanças deles quanto ao futuro. E a vida de José e a de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve se relacionar entre si e o mundo. No livro de Gênesis nós vemos a criação do mundo, nós vemos como o pecado entrou no mundo, nós conhecemos a história dos patriarcas, que é aonde começa, entendeu? Personagens como Abraão, como Isaac e Jacó, e através dele nós aprendemos como a relação, a aliança que Deus faz com o seu povo. E a vida de José do Egito, como é conhecido, eles revelam como deve ser o relacionamento do povo, como o povo deve se relacionar entre si, né? José, para quem não lembra da história, ele foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo, até chegar até virar um dos poderosos do Egito, resumindo, entendeu? E o livro de Gênesis trata sobre isso. No livro de Êxodo, vamos pular aqui para Êxodo. Êxodo confirma a autoridade divina da liderança de Moisés e a aliança da lei
bem como regra para adoração. No livro de Êxodo, nós vemos os 10 mandamentos, entendeu? Onde Deus chama Moisés, conversa com ele, Deus cria os mandamentos, que são regras, para que o povo possa viver bem e possam servir a Deus de maneira correta, se afastando em si do pecado. O Senhor deu autoridade a Moisés como líder de Israel para trazer a bênção da libertação do Egito. As leis da aliança dada por meio de Moisés foram divinamente autorizadas para levar bênção ao povo de Deus. E as regulamentações de Moisés para adoração no tabernáculo foram divinamente ordenadas para trazer bênção ao povo de Deus. No livro de Êxodo, nós vemos esse apanhado. Nós vemos sobre a liderança que Moisés exerce sobre o povo de Deus. Nós vemos a libertação do povo do Egito, que eles eram mantidos como escravos, trabalhando, e Deus ordena que Moisés vá lá, e conhecemos a história das pragas, vemos como Deus endureceu o coração do faraó, e vemos como foi o plano de Deus para que o povo pudesse sair de Israel, sair do Egito e caminhar pelo deserto até, tendo como continuidade, irmos para o próximo livro, que também vai relatar um pouquinho disso, que é a saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida. Em Êxodo, eu separei Êxodo 3, do 4 ao 9. Vamos ler aqui? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, dos heveu e dos jabuseus. Então nós vemos a libertação do povo e Deus prometendo a Moisés que irá libertar, que através da libertação do povo eles vão prosseguir rumo à terra prometida. Em Levítico, vamos lá, Levítico, temos a condução dos israelitas nos caminhos da santidade para que eles se mantivessem separados do mundo e recebessem bênçãos em vez de julgamento, enquanto vivesse nas proximidades da presença especial de seu Deus santo. E temos verdades fundamentais também no livro de Levítico. Deus é santo e exige santidade de seu povo. Levítico nos ensina isso. Ensina também que o povo de Deus não conseguia cumprir perfeitamente as exigências da santidade, mas podia obter expiação temporária por meio do sistema sacrificial. Eles faziam sacrifícios para que seus pecados fossem remidos. Deus chamou o seu povo para buscar a santidade em todos os aspectos da vida, em gratidão pela misericórdia que ele havia demonstrado para com eles. E Deus ofereceu bênçãos maravilhosas e ameaçou trazer julgamentos caso seu povo não se arrependesse e se comprometessem com ele. Então, no livro de Levítico, nós temos um apanhado que fala resumidamente sobre Deus é santo e não compactua com o pecado. E o povo tem que ser santo como Deus. Caso peque, tem que pedir perdão, remissão de pecado, e no caso deles, eles ofereciam sacrifício. Eu separei Levítico 1 e vou ler do 1 ao 4. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer
oferta ao Senhor, trarei a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação. Trará para que o homem seja aceito perante ao Senhor, e porás a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Essa era a maneira que Deus ordenou para que eles pudessem pedir perdão pelos pecados dele, que era através de holocausto. No livro de Números, tem o propósito de conclamar a segunda geração do Êxodo a servir como seu exército santo na conquista da terra prometida, evitando os erros do passado e permanecendo fiéis aos preceitos de Deus. Como disse aqui, a segunda geração, parte do povo que tinha saído do Egito, durante a jornada que eles tiveram no deserto, foram morrendo e os seus filhos foram assumindo os seus lugares, entendeu? Iam morrendo gente e nascendo algumas outras pessoas enquanto estavam no deserto. E essa já era uma segunda geração. As verdades fundamentais são que Deus preparou o seu povo plenamente para servi-lo e ser bem-sucedido na conquista da terra prometida. Os membros da primeira geração fracassaram porque foram ingratos para a graça que Deus havia lhe demonstrado e temeram o poder dos cananeus. E Deus levantou outra geração para conquistar a terra prometida. Mas para que fossem bem-sucedidos, eles teriam de ser fiéis ao Senhor. Uma parte que eu destaco aqui é a questão da conquista da terra prometida. Deus prometeu a eles uma terra que manava leite e mel, mas ela não seria dada de mão beijada. Ela teria que ser conquistada pelo povo de Deus. E no livro de Números, eu separei Números 13, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E pulando, por último, livro de Deuteronômio. Ele tem o objetivo de estimular uma renovação da aliança mediada por Moisés, quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, sob a liderança de Josué. O povo entrou na terra prometida sob a liderança de Josué e não de Moisés. Aqui também nós temos verdades fundamentais, que são os israelitas que se encontravam nas campinas de Moabe deveriam aprender, a partir da experiência da geração anterior, a importância da fidelidade à aliança. As leis de Moisés foram estabelecidas com finalidade de beneficiar o povo de Deus em sua entrada na terra prometida, sob liderança de Josué. A fidelidade à aliança seria recompensada com bênção, enquanto a desobediência seria castigada com maldição. Os israelitas deveriam renovar o compromisso com a aliança enquanto esperavam nas campinas de Moabe e depois de entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio tem todo esse trajeto. Ele pega o finalzinho do trajeto, onde eles pegavam um deserto e tinham que conquistar a terra prometida. E uma parte que eu tenho que dar ênfase no livro de Deuteronômio é que cita a morte de Moisés. E foi exatamente o texto que eu separei para vocês. Ele se encontra em Deuteronômio 34 e eu vou ler do versículo 4 até o versículo 7. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor.
Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto de Moisés. Vou continuar lendo aqui e vou ler o 9 também. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, essa foi de maneira resumida a história do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma lida, procurem ler a história, aprendam sobre a criação do mundo, sobre os patriarcas, sobre a jornada do povo saindo do Egito até a Terra Prometida, o desafio que eles tiveram enquanto estavam no deserto, a liderança de Moisés, como Moisés foi líder, aprender o porquê que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, aprender sobre Josué, que ele era visto como um braço direito de Moisés, ele pôde liderar o povo na entrada na Terra Prometida. Tem muita coisa que vocês têm que ver, que eu não teria tempo agora para poder explicar para vocês, entendeu? Porque são muitos detalhes, é uma história, se você for ver, é uma história que é resumida, uma história de anos. Só Moisés viveu 120 anos. E nós vemos no Pentateuco desde antes do nascimento de Moisés até a morte dele. Mas vale a pena vocês lerem. Deus vai abençoar muito vocês com essa leitura. Vocês vão ter muito aprendizado, tá bom? Então, para a gente fechar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, agora que a sua palavra foi lida, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Aprendermos, Senhor, sobre a aliança que o Senhor fez com o seu povo, Senhor, e que essa aliança tem sido estendida até a nós, Senhor, nesse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor. Porque as suas misericórdias, Senhor, duram para sempre, Senhor. E porque nós sabemos que sem Ti nós nada somos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, prosseguir, Senhor, para o alvo que é Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, andar em santidade, Senhor, buscando fazer sua vontade, Senhor. Vemos exemplos bons, Senhor, como Moisés, Senhor, como Abraão, como Isaac, Senhor, como Jacó, como Josué, e muitos outros personagens, Senhor, que o Senhor inspirou, Senhor, para que nós pudéssemos aprender com a vida dele, Senhor, seguindo os passos dele, aprendermos com os acertos dele, mas também com os erros, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tchau, tchau. Que Deus continue abençoando vocês. Acredito que dentro em breve nós estaremos juntos, congregando no templo, podendo assistir e fazer essa aula juntos, tirando nossas dúvidas, batendo papo, tá bom? Um forte abraço para vocês, que Deus continue abençoando. Tchau, tchau.